De 1964 a 1985, o Brasil viveu a ditadura militar, uma época em que os militares passaram a governar o país. Esse regime do governo foi chamado de ditadura, pois os governantes não eram escolhidos pela oposição e quem discordava do governo podia ser preso. O Congresso Nacional não podia controlar os generais presidentes. Os sindicatos, as universidades e os jornais eram vigiados pela polícia. Em seus 21 anos de duração, o regime militar exerceu uma pressão permanente e sufocante sobre a vida artística e cultural. Nesse trabalho vocês irão ver a entrevista de Vera Valentim e Armando Abreu, duas pessoas que viveram uma das épocas mais difíceis do nosso país. Que imagem você tinha das Forças Armadas no tempo da ditadura militar? Era a pior possível, né? Nós vivemos um período bastante crítico em que um vizinho podia denunciar você para a polícia, para as Forças Armadas, que você tinha até um livro de capa vermelha, você já era taxado de comunista. Então você estava arriscado a ir para a tortura, para ser preso por causa de um fuxico, de alguma coisa intrigante de algum vizinho. Isso era um horror da ditadura. Um tempo de muito medo, um tempo que a gente não tinha nenhuma liberdade da palavra, né? Assim dizendo, de expressão. A cavalaria, né? No nosso tempo, a polícia era a cavalaria. E isso dava muito medo, né? Cada vez que eles apareciam, era muito, muito assustador mesmo. A gente foi uma juventude assim que tinha muito medo. Era tudo muito assustador para minha lembrança. Como eram os programas de televisão e rádio? Você se lembra de algum noticiário da época que o tenha marcado em particular? Não, os noticiários, primeiro, que eram censurados, né? Nas sedes de televisão, nas sedes de jornais brasileiros, existia um censor que censurava e separava o que poderia ser publicado ou não. Na minha geração, as novelas eram tudo voltadas só para o amor, romance, bons tempos, né? Por sinal, né? Muito amor, muito romance. As novelas não podiam ter, de maneira nenhuma, nada que influenciasse as pessoas, os jovens. Então era tudo proibido, né? Eu venho de uma geração que tudo era proibido. Como era o seu cotidiano naquele tempo? Trabalho normal, você vivia normalmente, mas você podia sair à noite e ser parado em qualquer canto de São Paulo, ou aqui em Santos mesmo, para ser interrogado e tudo, para ver se não tinha alguma coisa, panfleto, alguma coisa contra o governo. Na minha juventude, adolescência, na escola, né, não se falava em ditadura, nós nunca podíamos estar comentando, fazer nenhum comentário sobre isso. É um tempo que teve muita discriminação racial, não que acabou, né, que não acabou, mas no meu tempo, eu falo até por mim mesma, né, sendo descendente da raça negra, casei com um português, então já era um tempo de muita discriminação no namoro, tudo era muito proibido, não se namorava na rua, fumar, tudo isso era muito, muito perigoso, era tudo muito complicado. E sempre essa cavalaria que apavorava a nossa geração, né? Mas era assim, o que eu me recordo muito era desse racismo, né? Dessa discriminação que tinha e opressão, né? Foi um tempo de opressão. Você se lembra de algum episódio de repressão da ditadura? Ah, sim, muitos, porque a gente na rua corria, ia a passeatas, ia a demonstração, não dos primeiros anos, depois quando começou a reação das pessoas que eram contra o golpe militar, foi dado um golpe militar, anulada a Constituição, feita uma nova Constituinte em 1967, com rigores de ditatoriais. Então tudo isso refletiu bastante na população de São Paulo e do Brasil. E quais foram esses episódios? Você tem algum em especial?
episódios. Em especial, você Ah, lembra assim, que marcou mais? Marcou mais foi no dia da morte do Marighella, que eu morava num prédio quase em frente ao DOPS, e nessa noite que houve o atentado, eu estava presente lá, morava ali perto, e depois a morte do Marighella, que foi um movimento brutal lá na redondeza onde eu morava, em São Paulo. Ah, com certeza. Me lembro até porque aconteceu na minha família. Foi num carnaval, né? Já tinha toda aquela proibição da lança-perfume, que, nossa, do meu tempo essa lança-perfume era um terror, né? Aí daquele que tivesse uma lança-perfume. E eu me recordo que prenderam meu irmão por ele ser negro, porque eles iam muito para cima dos negros, né, por conta do racismo, então ele foi preso. E meu pai teve que correr muito até para eles não sumirem com meu irmão, porque nessa época sumia muita gente. Eles desapareciam com as pessoas. Então era assustador, era por isso que a gente tinha muito medo, por conta desse sumiço que eles davam nas pessoas, nos jovens, fosse quem fosse. Tinha que ser a vontade dele. Você se recorda de algum desses eventos? A marcha da família com Deus para a liberdade, pela liberdade, a deposição de João Goulart, o sequestro do embaixador norte-americano, a passeata do Senil, a vitória brasileira na Copa de 1970, a morte de Herzog, a bomba do Rio Centro, a volta dos anichados ao Brasil? Claro, tudo isso eu participei, né? Porque eu era permanentemente, eu fazia faculdade até 71, de 64 a 71, nós fomos atuantes em matéria de receber informações pelo Instituto de Centro Acadêmicos e, lógico que eu vi a passeata da Marcha com Deus, vi todos esses eventos. E a morte do Herzog foi um negócio muito subterrâneo. Só se descobriu mesmo no dia da missa, do momento religioso na Praça da Sé, na Catedral da Sé, que todos nós tomamos conhecimento da barbaridade que aconteceu com ele. Acusá-lo de suicida, quando na realidade ele foi assassinado pelas Forças Armadas. Me recordo da Copa, né? Da Copa de 70, que foi uma Copa inesquecível, até porque eu tinha 13 anos, foi a primeira que eu vi. Foi um tempo de festa, um tempo de alegria, um tempo realmente que só quem viveu para ver. Foi a Copa do Pelé, né, que a partir daí que ficou consagrado na minha memória, né, o Pelé, que até hoje é o Rei Pelé. E o Brasil ganhou de 4-1 da Itália, e o Brasil entrou em festa, foi dias e dias de festa, as ruas fechadas. Aí o jovem teve toda a liberdade para poder comemorar e realmente, no meio de tanta repressão, foi um dia de muita alegria, um dia inesquecível para a minha geração, que hoje eu posso contar para o meu neto e para qualquer pessoa que realmente quiser saber da Copa de 70.